Os materiais que usamos para escrever e as tecnologias que usamos para escrever têm, claro, uma influência nos próprios textos, na criação do próprio texto. Esta influência não é imediata. O que é que quer dizer com isto? Por exemplo, há uns anos lembro-me de ler uma entrevista, salvo erro, de José Saramago, que dizia que a partir do momento em que passou a escrever em computador, passou a escrever uma primeira versão menos cuidada e depois revia no próprio computador. Ou seja, quando ele tinha uma máquina de escrever, tendo em conta que a máquina de escrever não permite corrigir o texto de forma assim tão fácil como o computador, é preciso voltar atrás, usar um corretor, se for preciso, ou então arriscar a frase. Ele pensava na frase primeiro, de forma bastante, como é que eu ia dizer, pensava durante algum tempo, é isso que eu queria dizer, e depois passava essa frase para a máquina de escrever. Eu não sei se, por exemplo, no caso da escrita à mão, não haveria um efeito um pouco contrário. A pessoa sabe que a escrita à mão é apenas um rascunho e por isso estaria mais à vontade para arriscar e para voltar atrás. Na máquina de escrever já estaríamos ali a criar uma espécie de manuscrito para enviar à editora logo à partida e por isso era preciso pensar um pouco melhor. No computador voltamos a essa possibilidade de riscar e voltar a fazer, e neste caso com a vantagem de não se ver esses riscos e essas emendas. A vantagem para o escritor, porque para quem estuda os textos é uma grande desvantagem. Aqueles especialistas que veem as várias versões do texto, que veem os manuscritos dos escritores do século XIX, por exemplo, conseguem ali ver como é que era o processo criativo, coisa que agora basicamente é invisível. É verdade que nós podemos usar as versões do Microsoft Word, mas para isso era preciso que um escritor estivesse a pensar, bem, eu vou ativar aqui as versões para que os especialistas ou os estudiosos daqui a umas décadas possam estudar os meus textos. Para isso o escritor tinha de já ter a ideia, muitos têm, claro, mas acaba por ser um pouco, digamos, atrevido estar a trabalhar, já a pensar nos futuros estudiosos da sua obra. Portanto, nesse aspecto o computador apaga esses vestígios, mas voltando um pouco atrás, tudo isto para dizer que José Saramago dizia nessa entrevista, já não me lembro onde nem quando, que a forma como ele passava as frases do cérebro para, neste caso, o ecrã, era diferente da forma como ele passava do cérebro para o papel na máquina de escrever. Portanto, a tecnologia de escrita tem influência na maneira como se escreve. E estou a dizer isto tudo porque li hoje, e hoje, quando eu digo hoje estou a falar de domingo, um artigo na Economist sobre um livro que saiu agora há pouco tempo, chamado 14 Days, que foi, digamos, organizado por Margaret Atwood e Douglas Preston. É um livro, um romance, escrito a muitas mãos. Eu já nem me lembro, estava aqui a tentar procurar, eu acho que foram aí umas dezenas de mãos. É um livro de ficção, é um romance, com uma estrutura, digamos, em módulos, como tantas obras ao longo da história, por isso cada escritor ficou responsável por uma parte e aquilo faz algum sentido, segundo diz o artigo, eu não li o livro ainda. Não é, também segundo o artigo, um grande romance, mas é um romance que a pessoa que escreveu o artigo, os artigos da Economist são anónimos, não se sabe quem é que escreveu, mas a verdade é que este romance é de facto um livro escrito a várias mãos. Isto sempre aconteceu, não é a primeira vez. Se nós pensarmos bem, os primeiros textos que nós temos acesso, por exemplo, os textos de Homero, nós temos aquela figura que poderá ter existido e poderá ter sido o autor dos textos, mas está a juntar vários textos que já existiam enquanto tradições orais. Bem, a certa altura no artigo refere-se que no meio destas várias experiências, este é apenas um exemplo de experiência de criação literária coletiva, há uma tecnologia que tem permitido que algumas destas experiências se façam de forma muito mais fácil, que é o Google Docs, uma coisa que nós, se calhar, já muitos ouvimos falar, outros talvez não, mas o Google Docs é muito usado, é uma ferramenta que nós também temos ferramentas de colaboração, por exemplo, no Microsoft Office. Hoje é possível colaborar dentro de um ficheiro do Word entre várias pessoas, mas quem passou por estas várias ferramentas sabe que o Google Docs foi a primeira ferramenta de escrita que realmente permite uma colaboração imediata. Nós conseguimos ter uma folha que podemos partilhar com um link onde várias pessoas escrevem ao mesmo tempo.
E isto faz de forma intuitiva, é possível fazer através dos comentários, é possível escrever diretamente no texto, nós sabemos onde é que está o cursor de cada pessoa, portanto, com um pouco de organização consegue-se fazer não só textos em que cada parte é escrita por uma pessoa, como sugestões nas outras partes, como até algumas revisões. É possível fazer muita coisa com o Google Docs. E aqui, neste artigo, diz-se que o Google Docs poderá ser essa tecnologia que muda um pouco a forma de escrever, neste caso permitindo criar literatura coletiva como não era possível até agora. Isto, claro, alguns dirão, mas nunca será a mesma coisa que um romance escrito por uma só pessoa que tem digamos, um controle criativo muito maior, e eu até acredito nisso, e o próprio autor deste artigo na Economist também diz a mesma coisa, que os autores singulares, digamos assim, serão sempre mais bem vistos e teremos sempre melhor literatura vinda daí, mas nunca se sabe, ou seja, temos aqui digamos, uma mudança que pode vir a ter consequências maiores e pode ser a origem de tal como a máquina de escrever mudou a forma de escrever, tal como a própria escrita mudou a forma de fazer literatura, que no fundo era uma tradição oral, passou a ser uma tradição escrita, pensada, e a partir de certa altura começámos a ter também a ideia de um autor. Isto já exigiu uma tecnologia também muito importante, que foi a imprensa. Com a imprensa nós passámos a ter também uma outra forma de olhar para os livros. Os escritores, enquanto profissão, passaram a ser, enquanto profissão dependente dos leitores, também passaram a existir nos últimos séculos, e isso foram mudanças económicas com uma consequência grande na forma de escrever. Portanto, isto tudo para dizer que, por vezes, o que nós não imaginamos acaba por ter consequências, por exemplo, na literatura. Ou seja, ninguém diria que o Google Docs é algo literariamente relevante, mas se calhar é. Nós nunca sabemos, e decidi partilhar esta reflexão convosco. Entretanto, tenho de vez em quando aparecem estes pedidos, não é? Tenho um pedido a fazer. Quem tem, por exemplo, um iPhone, pode, por favor, também assinar aqui pilha de livros na aplicação de podcasts da Apple. Assim, o nosso pequeno canal irá chegar a mais pessoas. Quem tem Spotify, também assina no Spotify. Quem tem no YouTube, pode assinar no YouTube e no YouTube Music, que também permite ouvir podcasts. E pronto. Por hoje é tudo. Vamos começar a semana com um episódio curtinho sobre a tecnologia que nos permite ler, ou melhor, a tecnologia que permite criar livros que depois gostamos de ler, ou não. Eu fiquei com curiosidade para ler este romance a tantas vozes. Digamos que, pelo menos, é uma ideia que, segundo o que diz aqui o artigo, não sendo brilhante, consegue criar aqui um romance que nós podemos ler, e por isso fiquei com alguma curiosidade. Vamos ver, mas não é tanto livro para ler, não sei se vou por ali. Até amanhã.